É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8-0. Flamengo vence o Vitória numa goleada histórica, maluco. Você tá doido, meu irmão? A gente vai ver melhores momentos. Vamos falar sobre esse jogo impressionante. Uma vitória do Flamengo avassaladora em cima do Vitória. Lino, barato, e Pedro, frio e calculista. Felipe Luiz rasga elogios à dupla letal. Pedro fala sobre vaidade e explica por que abriu mão do quarto gol, o gol que ele poderia ter marcado aí de pênalti. Alexandro, meu Deus do céu, sente pela quarta vez no primeiro tempo e vira dor de cabeça para o departamento médico, é claro, do Flamengo. 100 vezes Pedro, camisa 9 do Flamengo, atinge marca impressionante, centenária no Maracanã. Vamos falar sobre isso também. Felipe Luiz fala sobre a convocação da seleção brasileira. Palavras dele: quanto menos do Flamengo, melhor. Eu te apoio, tô contigo, Filipinho. Vamos ver a classificação, a artilharia do Campeonato Brasileiro. Flamengo se torna maior campeão da história do Mundial Sub-20. Vamos ver a lista aí dos maiores campeões. É isso mesmo. Flamengo faz duras críticas à CBF após mudança no calendário do Brasileirão. Isso é uma pouca vergonha. CBF, que entidade sem vergonha. Próximos jogos do Flamengo: Grêmio, Juventude, Estudiantes. Vamos trazer informações para vocês. Agora, antes de seguir com tantas informações sobre o malvadão, sobre o mais querido, sobre o Mengão, eu gostaria de pedir, irmão, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Lembrando que você, irmão, fortalece demais o nosso trabalho, o nosso canal e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Eu e você possuímos o quê? DNA rubro-negro, irmão, e amamos esse Flamengo. Sem mais delongas, vamos partir para informações sobre o jogo. O Flamengo fez história no Maracanã ao golear o Vitória por 8-0, o maior resultado do time no Brasileirão. Com uma atuação de almanaque, a equipe de Filipinho Luiz, nosso mister, iguala o maior resultado do clube e assina o recorde na era dos pontos corridos. Você tá pensando que é brincadeira, irmão? Destaque para Pedro, autor de um hat-trick, né? Samulino, Samuliso, Samugol, Samuca, com 2 gols e 3 assistências, e todos que entraram em campo jogaram muita bola. Falando sobre o jogo, o Flamengo fez um início de jogo avassalador no Maracanã e fez 2-0 com apenas 3 minutos. Samulino recebeu na esquerda no primeiro minuto, ameaçou cruzar, né? Invadiu a área e finalizou de direito. A bola passou entre as pernas de Alter, né? E do goleiro Lucas Arcanjo para chegar no fundo da rede. Esse primeiro gol aí do camisa 16 com manto, Samulino, felizaço, né? A equipe fez pressão para aproveitar o momento e Pedro foi o responsável por ampliar o placar. Saul interceptou o passe do goleiro rival, já acionando a Arrascaeta, que também tocou de primeira para o camisa 9. O centroavante driblou o defensor e tocou de cavadinha de perna esquerda. Pedro é maravilhoso, né, irmão? Com 2-0 no placar, o Mengão passou a controlar a partida, com troca de passes no campo de ataque. A facilidade para rodar a bola resultou em chegadas constantes pelos dois lados. E o terceiro do Mengão saiu de uma linda jogada trabalhada pela equipe. A Arrascaeta tabelou com Plata e acionou a ultrapassagem de Varela. O lateral cruzou para Samulino, que dominou e ajeitou para Arrasca, já na grande área. O camisa 10 finalizou forte de perna esquerda e ampliou o placar. Nessa jogada aí, irmão, gostaria de destacar o seguinte: vai tomar banho Varela. Varela, ele é um jogadorzaço, mano. Bom na defesa e os cruzamentos do cara são absurdos. O pessoal até brinca, né, que o Varela não cruza, faz amor. A bola, meu irmão, a bola
perfeita, ele recebe a bola, bate de primeira sempre, cruza com muita facilidade. Lembrando que a equipe de Filipe Luís fez uma grande atuação diante da torcida, né, com amplo domínio de jogo. Que jogo é esse? Desempenho que poderia terminar com goleada já na primeira etapa aí, tá? Mas a defesa do Vitória impediu boas chances. Assim o Flamengo foi para o vestiário com 3-0 no marcador. Já no segundo tempo, né, a gente poderia esperar um Flamengo um pouco mais fraco, já estava ganhando de 3-0, né? Mas não foi isso, meu irmão. O Flamengo voltou com muita intensidade, como no segundo jogo contra o Internacional. Coisa linda. A segunda etapa, então, conseguiu ser ainda mais impressionante que o primeiro tempo. Logo no primeiro minuto, Samuel Lino recebeu mais uma bola pelo lado esquerdo e tocou para Pedro entre os zagueiros. O camisa 9 dominou e deslocou o goleiro para sacramentar a goleada. Coisa de louco, irmão. O que veio a seguir foi uma chuva de gols. Samuel Lino fez o quinto de cabeça e aos 4 minutos após cruzamento de Varela, seguido do tento de Luiz Araújo em mais uma bela jogada. Meu Deus do céu. Para finalizar esse momento com 7-0, Pedro assinou o hat-trick com um golaço impressionante, tá? Centroavante venceu a marcação dos defensores com um elástico e tocou por cima na saída do goleiro. Uma outra cavadinha praticamente, né? 2 gols de cavadinha. Jogada que marcou também a terceira assistência de Samuel Lino no confronto, tá? E ainda deu tempo para mais, como a torcida pedia na arquibancada. A torcida cantava o tempo todo pedindo mais um. Agora lembrando que no gol do Luiz Araújo, tá? O Pedro, Samuel Lino toca, mas o Pedro ele desvia, cara. Ele desvia, ele com um toque, eu acho quase de letra, cara. O Pedro é terrível. E aí o Luiz Araújo, que havia entrado no lugar do Plata, fez um belo gol também, tá? Lembrando que o placar ainda foi ampliado, estava 7-0, e aí depois teve uma análise ali do VAR. O Luiz Araújo tocou de cabeça e bateu na mão do jogador lá, né? Mão na bola, e o Pedro, que poderia ter feito o quarto no jogo, doou, né, esse gol aí, a penalidade para o Bruno Henrique, que foi lá e marcou dele. 8-0, Flamengo em cima do Vitória. É isso, irmão. Coisa de louco, né? Fiquei muito feliz pela vitória impressionante do Flamengo. E agora a gente vai continuar falando sobre informações, né? Vamos lá. Lino, barato demais. Pedro, cara frio e calculista. Foram palavras do Filipe Luís, que rasgou elogios a essa dupla letal. Vamos lá, vamos ver aqui a reportagem. O treinador Filipe Luís rasgou elogios para a atuação da equipe, em especial Samuel Lino e Pedro, tá? O recém-contratado marcou 2 gols, né? Foi o primeiro até com o manto rubro-negro, e deu 3 assistências, 2 delas para o Pedro, que anotou o hat-trick, tá? Sobre Lino, palavras do Filipe Luís. Acho que o Lino não vale o que pagamos nele. Epa, que isso, Felipe? Ele vale o dobro ou o triplo. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, vai ver que é outro patamar. Ter um jogador desse nível, que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial, escolheu vir para o Flamengo, é um privilégio muito grande, disse Filipe Luís. Coisa de louco, né? Lembrando que Samuel Lino foi contratado por 22 milhões de euros, o reforço mais caro da história do Flamengo. E Filipe Luís destaca que esse valor vai além dos números de participações diretas. Afinal, desde que chegou, o atacante aumentou o nível, é claro, do ataque rubro-negro. Palavras de Filipe Luís, hein? Não importa os gols. Claro que para ele sim, mas sabemos o que ele pode oferecer, e para o time ele é muito importante. Até para elevar o nível do Cebolinha e do Michael, que estão competindo por posição com ele. Competindo não estão não, né? Porque o Samuel Lino está num nível muito acima e os caras estão lá embaixo. Agora, Filipe Luís também falou sobre Pedro, tá? Vamos ver as palavras aqui, ó. Palavras de Filipe Luís sobre Pedro. Ao falar sobre Pedro, não faltaram elogios para o camisa 9 do Mengão. Felipe garante que é o atacante mais frio dentro da área, que já conheceu e jogou junto. Com 12 gols na temporada, o ídolo do Flamengo assumiu a vice-artilharia
do elenco em 2025, tá? Palavras do Felipe Luiz sobre o Pedro. O Pedro é um jogador que dentro da área é o mais frio que eu já conheci e que já joguei junto. Tem muita calma na frente do goleiro. Olha bem e onde se sente confortável, é ali na área. Parece que ele está brincando dentro da área. Nos últimos 3 jogos, fez 6 gols, afirmou Felipe Luiz. 3 jogos, 6 gols, é loucura, né? O treinador também falou sobre a rápida volta por cima do atacante, né? Olha as palavras dele aqui, ó, sobre o Pedro ainda. Não fui eu, Felipe, que recuperei o Pedro. Ele sozinho se recuperou. Ele que está em um grande momento, está brilhando, está feliz. A gente percebe o sorriso dele dentro de campo. É um jogador muito diferente, com muito diferencial. Fico feliz que o grupo todo abraça a causa de querer ser campeão, de remar junto, saber o que é mais importante, né? Que é a própria equipe. O Pedro não começou contra o Inter na Libertadores, mas entrou e melhorou também a equipe. Falando agora sobre o Bruno Henrique, para fechar, o Felipe Luiz também falou sobre o Bruno, falou o seguinte, ó, o Bruno não começou hoje como titular, mas entrou e deu a vida como sempre faz e foi importante também. Esse tipo de comprometimento que os jogadores têm pelo escudo do Flamengo é o que faz a diferença. Não é fácil de conseguir e de alcançar isso. Que os jogadores deixem o ego de lado, mas é o único caminho, na minha opinião, para que esse grupo possa fazer história. Felipe Luiz, então, aí, né, rasgou elogios a Samuel Lino, falou também sobre o Pedro, né, irmão? O Pedro é espetacular, Samuel Lino é muito bom, mas o Pedro falando sobre centroavante, existem poucos, irmão, como ele, é raro encontrar, e ele, eu acho que o Felipe Luiz encontrou o time titular, tá? Eu só fico na dúvida de se Plata ou Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo também é um cara muito bom, mas assim, dupla de zaga a gente já conhece. Lateral esquerda, a gente está tendo problema com o Alexandre por causa de lesão. Eu acho que o Felipe Luiz tem que colocar mais o Vinha, né? Que é um jogador excelente. A terceira opção é o Ayrton Lucas, tá? O lateral direito é o Varela, titularzão. Dupla de volante, Jorginho e Saúl. Cara, os caras dominam muito aquele meio de campo. Nada de Alan, Everton Araújo, não dá, irmão. E lembrando que a gente ainda tem a volta daqui a pouco de Pulgar e o De La Cruz está voltando aos poucos. Então a gente tem ali o dupla de volância, irmão, top. Seja com Jorginho e Saúl, que para mim é a equipe que são os volantes titulares, tá? Mas pode entrar ainda De La Cruz, uma dupla dessa com Pulgar, né? Falando sobre meio atacante, irmão, meio de campo ali, com certeza o nosso mago de Larascareta. E ataque, eu acho que é isso mesmo, cara. Não tem como. Pedro ali, centroavante. Samuel Lino, ponta esquerda. E Plata como ponta direita. Jogou muito bem também nesse jogo. Apesar de não fazer gol, né? O Plata, ele tem uma dedicação muito grande dentro de campo. Corre o tempo todo, marcação forte. E isso faz com que o Pedro fique um pouco mais tranquilo. Possa estar um pouco mais presente dentro da área. Vamos lá, mudando de assunto, falando sobre Pedro, mudando de assunto, mas permanecendo dessa coisa histórica. Pedro falou aí sobre ter dado aí a oportunidade ao Bruno Henrique de fazer o gol, né? Vamos lá, ó. Um gesto de altruísmo do atacante Pedro chamou demais a atenção na goleada sobre Vitória. Autor de um hat-trick, o camisa 9 teve a chance de marcar seu 4º gol na partida, no entanto, optou por ceder a cobrança de pênalti para o seu companheiro BH. O lance ocorreu no segundo tempo, quando o placar já estava 7-0. Pedro, o artilheiro da noite, pegou a bola, mas após uma breve conversa com o Jorginho, entregou a responsabilidade ao camisa 27. Com muita categoria, BH, né, converteu a cobrança e marcou o seu na goleada. Na zona mista, após o apito final, Pedro foi questionado sobre a decisão. Ele teve a oportunidade de igualar seu recorde pessoal de 4 gols em uma única partida, né? Como fez em 2022 na goleada de 7-1 sobre o Tolima da Venezuela. Lembrando que naquela época Pedro fez 4 gols pela Libertadores. E aí, palavras do Pedro sobre esse gesto dele, tá? Ó, ali saiu o pênalti. Eu já tinha feito 3 gols também na partida. E o Bruno entrou no jogo.
eu iria entregar a bola para ele bater o pênalti, porque ele ainda não tinha feito gol e queria que ele fizesse o gol também na partida, um gol na partida. Bacana, né, cara? E Pedro ainda vai rechaçar, nas suas palavras, egoísmo no elenco. Olha o que o Pedro falou aqui, ó. Reforçou a mensagem de união aí do elenco, ó. Palavras do Pedro. Acredito que todos ali no ataque, como eu falei, são importantes. Não tem que ter nenhum egoísmo ou ego ali, de nenhum jogador, nenhuma vaidade. E graças a Deus, Bruno Henrique pôde fazer o gol. Seguiu ainda dizendo: hoje pude ver um Flamengo bem coletivo, com todos participando dos gols, dando assistência, fazendo gols. E esse é o importante, todos estarem no melhor nível para a gente conquistar o que tem pela frente. Lembrando que Pedro chegou aí ao 12º gol na temporada, sendo 10 no Brasileirão. Coisa linda, né? Com 3 gols aí na partida. Meus amigos. Agora, mudando de assunto muito bom para um assunto não tão legal, confortável, né? Mais uma vez, falando sobre Alexandro e sua lesão. É isso mesmo, o lateral esquerdo se lesionou pelo Flamengo nesta segunda-feira, ontem, dia 25, contra o Vitória. O jogador deixou o campo ainda na primeira etapa, no primeiro tempo, reclamando novamente de dores. Filipinho, nosso mister, optou pela entrada do uruguaio Matias Vinha. Lembrando que essa é a 4ª vez que o jogador experiente do Mengão sente e precisa sair no primeiro tempo, né, ainda do jogo. Desta vez, Alexandro levou as mãos à coxa, indicando que o problema pode ser no local. Vale ressaltar que o lateral acaba de voltar após período de inatividade. A última lesão, né, havia sido no dia 12 de julho contra o São Paulo, no primeiro jogo do Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes. A partir daí, Alexandro ficou fora até o dia 31, né, do mesmo mês, 31 de julho, quando foi relacionado contra o Atlético Mineiro. Naquela partida, porém, não entrou. O atleta só voltou ao campo realmente contra o Ceará, no Brasileirão, antes de nova ausência contra o Atlético Mineiro. Complicado, né? Complicado. Falando sobre esse histórico de lesões do Alexandro no Flamengo, tá? Em 3 jogos deste ano, o nosso Alex aí precisou sair no primeiro tempo por alguma lesão. A primeira foi contra o Fluminense, no dia 8 de fevereiro, tá? Ainda pelo Carioca. Depois ele saiu novamente contra o Juventude, já pelo Brasileirão, e ainda novamente no Maracanã. Foi no Maracanã? Não, na verdade, a 3ª vez foi contra o São Paulo. Então, lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, né? E aí agora, 4ª vez. Tô com dificuldade de fazer o 4 aqui. Melhor fazer assim, né? Essa é a 4ª vez que Alexandro sai. Eu não vou mentir. Aqui em casa, comentando com minha esposa, eu disse o seguinte para ela, ó. Alexandro foi o único convocado. Ele, como jogador experiente, quando ele sente logo, ele quer sair. Rápido, né? Então, sendo convocado, eu acho que ele preferiu sair logo, não sentiu, para tentar se poupar, para estar disponível para a seleção. Não acho que é errado fazer isso, mas ele precisa agora ser consciente de não ir para a seleção ainda sentindo alguma coisa. Sentiu, saiu para se poupar. É bom até para o Flamengo também que ele se poupe, né? Agora, se poupe, ele precisa ser honesto e se tiver sentindo alguma coisa, não ir para a seleção para não ter nenhum agravamento sobre essa lesão, né? Vamos lá, Felipe Luiz. Mudando de assunto, Felipe Luiz falou sobre a convocação da seleção brasileira. Irmão, coisa linda. Ó, na chegada no Maracanã para o confronto contra o Vitória, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, concedeu uma rápida entrevista. Ele adotou um discurso direto e pragmático ao comentar sobre a convocação da seleção. Horas antes, o técnico Carlo Ancelotti tinha anunciado uma lista aí para os jogos contra o Chile e Bolívia, tá? Lembrando que as partidas serão pelas eliminatórias da Copa do Mundo, tá? O lateral esquerdo, Alexandro, foi o único representante do Flamengo nessa lista. Para o Felipe Luiz, a quantidade de atletas do Mengão é o cenário ideal para o clube. Eu também acho. Ó, a fala remete a uma declaração anterior em tom de brincadeira, na qual havia dito que preferia ter o menor número possível de jogadores chamados para a seleção. Palavras do Felipe Luiz, olha só. Eu, particularmente,
tenho que pensar na nossa equipe, no que é melhor para o Flamengo. E quanto menos convocados, melhor, disse ele ao Sport TV. E Felipe Luiz, é claro, reconheceu o mérito de outros jogadores do elenco que estavam no radar da seleção, tá? Como os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz. Palavras dele para a gente fechar essa parte aqui, ó. A seleção é uma consequência do trabalho bom dos jogadores. Falando sobre Léo Pereira e Léo Ortiz. É isso aí. O que vocês acham desse discurso aí do Felipe Luiz? É melhor para o Flamengo ter muitos jogadores convocados ou poucos ou nenhum? Eu não vou mentir, meu irmão. Eu não torço para a seleção brasileira. Tô cagando para essa porcaria. Minha seleção é o Flamengo. Eu torço pelo Flamengo. Futebol para mim é ver jogo do Flamengo. Campeonato brasileiro. Agora, seleção brasileira não joga nada, irmão. Jogadores caros pra caramba que vem aí. E falando sobre convocação, só atrapalha. Seleção uruguaia atrapalha, levando Varela, levando o próprio Vinha, levando o... Caraca, Arrascaeta, De La Cruz, cara. Seleção chilena, levando pro Gaia. O Flamengo sofre demais, irmão, nessas paradas aí. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos ver aqui rapidamente, a classificação do Flamengo, a classificação, na verdade, do Brasileirão. O Flamengo, então, finalizou aí a 20ª rodada, tá? E parou ali com 46 pontos. Meu Deus do céu, é coisa linda demais, né? 46 pontos. Primeiro colocado segue o líder. Palmeiras tem 4 pontos atrás. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, mas está com 42 pontos. Mas se o Palmeiras vencer, passa o Flamengo. Você não sabe fazer conta? Você é maluco? Se o Palmeiras vencer o próximo jogo, que tem a menos, chega a 45. Tem 42, vai a 45, fica um ponto atrás do Flamengo. Já o Cruzeiro encerrou a rodada aí com 41 pontos. 5 atrás do Flamengo, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, tá? Na quarta posição, Bahia com 36 pontos, Botafogo com 32, e aí depois a gente tem Mirassol, São Paulo. Agora, assim, uma coisa muito interessante, tá? É esse saldo de gols do Flamengo. Eu vou abrir aqui para dar uma olhada com calma, olha só. Coisa de maluco. O Flamengo está com saldo de gols de 35 gols. Já o Palmeiras, que é o segundo colocado, apenas com saldo de gols de 12 gols. O Cruzeiro tem 19, mas assim, é absurdo a quantidade de gols que o Flamengo tem na frente desses times. Já a parte final da tabela, né? A gente encontra o Vasco ali na beirinha da zona ali de rebaixamento. Tá com Vasco, o Santos com coisa linda, rapaz. Tá com coisa linda ali, ó. 13º Internacional, 14º Grêmio, 15º Santos, Vasco, 16º. Ai. Depois entra na zona Vitória, Juventude, Fortaleza e o Lanternão é o Sport Recife. Falando sobre também assistências, tá? Os líderes de assistências, ó, coisa linda aqui, ó. Caio Jorge tem 15 gols, de Arrascaeta 11, o Verratti aí do Vasco 11 gols e o Pedro já apareceu aqui na 4ª colocação com 10 gols, hein? Pedro vai ser o artilheiro desse campeonato, rapaz. Não tenho dúvida sobre isso. Vamos aqui rápido falar agora sobre o título do Flamengo. O Flamengo foi campeão mundial sub-20, bicampeão mundial sub-20. É isso mesmo. No Maracanã, lotado, tá? Com mais de 45 mil torcedores. Que bom aí pro time sub-20 do Flamengo. O Mengão sagrou-se bicampeão do Mundial de Clubes sub-20 ao vencer o Barcelona. A conquista veio em uma disputa de pênalti eletrizante, após um empate de 2-2 no tempo normal. Com a conquista, o Flamengo se torna o maior e único bicampeão da história do torneio. Coisa de doido, né? Ó, o título mundial de 2025 se soma ao conquistado em 2024, quando o Flamengo, também no Maracanã, venceu o Olympiacos da Grécia por 2-1. Vamos ver aqui a lista de campeões mundiais sub-20, tá? A primeira edição ocorreu em 2022,
e o campeão foi o Benfica. Benfica em cima do Peñarol, aí vencendo por 1-0. A segunda edição ocorreu em 2023, Boca Juniors foi campeão nos pênaltis, tá? Nos pênaltis. 2024, Flamengo campeão em cima do Olympiacos, 2-1. E para fechar, o Flamengo campeão na edição 2025 em cima do Barcelona, Lembrando que o Flamengo também domina a Libertadores Sub-20, né? O Flamengo também tirando onda aí, bicampeão da Libertadores Sub-20 2024 e 2025. Mano, meus parabéns aí, congratulations a galera, a esse time maravilhoso Sub-20 que o Flamengo tem. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, e lembrando que quem foi campeão mundial no último ano? 2024 foi Felipe Luiz, né, irmão? Começando a sua história no Flamengo como técnico. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre CBF fazendo besteira, sacaneando o Flamengo. É mesmo, é isso que eu tô dizendo, irmão. Ó, o Flamengo divulgou nota oficial nesta segunda-feira, dia 25, para criticar duramente a mudança feita pela CBF aí no calendário, né? A entidade antecipou o fim do Brasileirão para 7 de dezembro e empurrou a Copa do Brasil lá para o final. A diretoria do Mengão entende que a decisão atrapalha seu planejamento e compromete a saúde dos atletas. Irmão, já estava tudo certo, tudo agendado, tudo não sei o que. Aí vai mexer, vai trocar a roda do carro em movimento. Vai se ferrar, meu irmão. CBF, brincadeira, rapaz. Quer sacanear o Flamengo, cara? Meu Deus do céu. O clube já havia sido consultado previamente sobre a possibilidade da alteração, mas manifestou posição contrária. Apesar disso, a CBF anunciou de forma unilateral a mudança, o que irritou profundamente os dirigentes. Para o Flamengo, houve quebra de isonomia no campeonato, favorecendo clubes que não disputam a Libertadores. Vamos ver aqui, ó. A nota do Flamengo, ó. A decisão que antecipa rodadas e encurta o período de disputa impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens em intervalo reduzido. Em alguns casos, desrespeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas entre as partidas, especialmente após datas das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas, diz o trecho da nota aí, tá? É brincadeira, né? Com as mudanças, o Flamengo perdeu semanas livres que teria durante a disputa da Libertadores e do Brasileirão. Fora da Copa do Brasil, o clube teria espaço para treinar, recuperar atletas e ajustar a equipe. Agora vai ter que lidar aí novamente com uma sequência pesada, desgastante, fator que com certeza pode influenciar na luta aí pelos títulos. Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha disso aí? CBF tá querendo beneficiar, né? O Cruzeiro, outros times que estão ali no Campeonato Brasileiro. O Flamengo que fez o pensamento assim, não vou priorizar a Copa do Brasil, e perdeu aí para o Atlético para priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores. Agora não vai ter tempo para descansar, irmão, porque os caras jogaram a Copa do Brasil lá pro final. Isso é brincadeira. E aí apertaram o Campeonato Brasileiro. Mano, é uma bagunça. Realmente tem que se criar uma liga. Para quê? Uma liga para o Flamengo não ficar dependendo da CBF, os clubes brasileiros, porque o Palmeiras também foi prejudicado, vai ser prejudicado, e o São Paulo também, cara, entende? Porque estão disputando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Seguindo aqui, falando sobre os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio, tá? O Grêmio, lembrando que o Flamengo venceu o Grêmio em Porto Alegre por 2-0 no jogo de ida, com 2 gols de Arrascaeta. E agora vai enfrentar o Grêmio no dia 31 de agosto no Maracanã. 31 de agosto, às 16 horas. Esse é o próximo jogo do Flamengo, tá? Então, hoje é dia 26, daqui a 4 dias a gente tem jogo do Mengão. Se eu não me engano, no sábado, não é isso? No sábado. Flamengo e Juventude. Depois do jogo, então, contra o Grêmio, o Flamengo vai encontrar o Juventude
Lembrando que também é um jogo de volta, a gente já virou, né? No primeiro jogo, o Flamengo aplicou jogo de ida, uma goleada histórica de 6-0. Partida que marcou aí o retorno do Pedro, né? Coisa linda demais. E deixa eu ver aqui quando que ocorre esse jogo. O jogo do Flamengo e Juventude vai ser após a data FIFA, né? Que ocorre entre o dia 1º e dia 9 de setembro. Então, dia 13 de setembro, depois da data FIFA, o Flamengo joga aí contra o Juventude. Lembrando que o confronto não tem ainda o horário firmado e nem quem vai transmitir, tá? Então a gente não tem essas informações, mas será no dia 13, E para fechar os últimos 3 jogos, próximos 3 jogos do Flamengo, o Flamengo vai encontrar o Estudiantes, num jogo que não havia ainda tempos atrás sido definido, mas agora sim o Flamengo faz o jogo no dia 18 de setembro. Maracanã, jogo de ida, jogo de volta, está sendo lá fora. Por quê? Porque o Estudiantes terminou na primeira colocação, né? Ficou mais bem colocado que o Flamengo na classificação. Então está fazendo o jogo de volta em casa. O Flamengo, então, jogo de ida aqui no Maracanã, no dia 18 de setembro. Dia 18 de setembro, às 21h30, 9h30 da noite. Então, é isso. Flamengo vai pegar o Grêmio, depois o Juventude e após o Estudiantes. Vamos mostrar para os estudantes quem é o professor do futebol, que é o Mengão. Meus amigos, infelizmente preciso parar o vídeo aqui que tá ficando longo demais. Apertei algum botão aqui que deu ruim no mouse. Tá ficando longo demais esse vídeo, mas eu gostaria de fazer um pedido, irmão. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Malvadão, do Mengão, do mais querido irmão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho quando você toma essa atitude de se inscrever, de dar o like, de compartilhar o vídeo com os amigos e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Eu e você possuímos o DNA do Mengão e amamos o Flamengo. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras, para sempre Flamengo. 8-0.